menor desvalor da conduta daquele que, por um segundo, por 2, 3 segundos, teve uma pequena distração ao volante. Ah, mas morreram muitas pessoas. Verdade, desvalor de resultado. E há uma condenação penal, com todos os seus gravames, mas talvez essa condenação se aproxime, ou maximamente se aproxime do razoável, do justo, daquilo que se tem por sensato. Certo? Exemplo de concurso formal imperfeito, impróprio. Imagine uma situação em que eu quero matar 3 pessoas. E eu posso matá-las com um tiro cá, um tiro lá, um tiro acolá. Mas também posso matá-las com uma bomba. Ou com um tiro de rifle. Imagine que elas estão enfileiradas, não é? E a bala vai transfixá-las. Então, uma conduta, 3 crimes. Concurso formal. Quantos dolos diretos eu tenho? Quantas vontades de resultado? Quantos resultados eu quero? Eu quero 3. Então, eu tenho mais de um desígnio. Como deve ser aplicada a pena no concurso formal imperfeito? Qual o critério? Lembra? Critério da cumulação. As penas serão somadas. Será razoável? Claro que sim. Ora, será que eu mereço uma pena mais branda? Será que eu mereço algum tipo de favor ou privilégio? Só porque, ao invés de optar pelo meio, um tiro para um tiro para o outro, um tiro para o terceiro, eu resolvi dar um tiro só? Ou usar uma bomba só? E eu mereço algum favor legal por isso? É claro que não. O desvalor de conduta, as 3 intenções malvadas, maléficas, a conduta praticada, a busca dos 3 resultados, o desvalor de resultado é o mesmo. É o mesmo. Então não haveria por que se ter algum tipo de favor ou privilégio na comparação entre o concurso material e o concurso formal impróprio. Por isso que nos 2 a pena será aplicada da mesma forma, sob critério de cumulação. A terceira espécie no concurso de crimes é o chamado crime continuado. O crime continuado é uma ficção jurídica criada para favorecer o réu. Como funciona? Funciona da seguinte forma, ou pelo menos prevalece que é uma ficção jurídica, há uma posição minoritária no Brasil que entende que é uma realidade. Como funciona? Se crimes da mesma espécie são praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, ao invés de se punir na forma do concurso material com a soma das penas, será aplicada a pena também conforme o critério de exasperação. Repito, no crime continuado, se os crimes são 2 pontos. Requisito número 1, da mesma espécie. Número 2, semelhantes condições de tempo. Número 3, semelhante modo de execução. 4, semelhantes condições de lugar. Presentes esses requisitos, diz a lei, artigo 71 do Código Penal, que o critério de aplicação da pena será a exasperação. Como? Mais uma vez, pena do crime mais grave, aumentada de 1/6 a 2/3. Repito, pena do crime mais grave, aumentada de 1/6 a 2/3. Mais uma vez, o aumento será tanto maior quanto maior o número de crimes. Um exemplo? O exemplo da funcionária de supermercado. Ela praticou vários furtos, crimes da mesma espécie,
nas mesmas condições de tempo, uma semana de um para o outro, jurisprudência aceita até 30 dias de um para o outro. Mesmas condições de lugar, todos foram no mesmo supermercado, a jurisprudência aceita até cidades vizinhas, e semelhante modo de execução, sempre, não é? Abrindo a gaveta disfarçadamente, pegando o dinheiro. Presentes os requisitos, ao invés de se cumular a pena, como manda o concurso material, a pena será exasperada. Aplica a pena do crime mais grave, no caso, todos teriam a mesma pena, a pena do furto qualificado, vamos trabalhar com a pena mínima 2 anos, aumentada de 1/6 a 2/3. Aumentando de 1/6, ficaria em 2 anos e 4 meses, aumentando em 2/3, nós teríamos aí 3 anos e 4 meses. Tá bem? De qualquer forma, muito menor do que a soma das penas. Com isso, conseguimos sintetizar as 3 espécies de concurso de crimes. Claro que há muitas dúvidas, e 5 escolhidas pela sua relevância serão respondidas já no próximo bloco, no Pergunte ao Professor. Aguardo, senhores. Chegamos ao nosso segundo bloco, Pergunte ao Professor. Esse bloco, todos podem participar enviando perguntas para o provafinal@lfg.com.br. São essas perguntas que nos permitem saber quais são os temas de interesse, quais são realmente as dúvidas acerca de cada tema, o que nós devemos trabalhar mais, não é? Nas próximas aulas. Enviem as perguntas. Vamos à nossa primeira pergunta. Professor Gustavo Junqueira, é possível o reconhecimento do crime continuado após o trânsito em julgado da sentença condenatória? Sim, muito interessante a pergunta e é algo que acontece demais na vida prática. Bom, como que nós temos isso, não é? no dia a dia? O sujeito pratica um crime num determinado local no dia 2. No dia 4, ele vai para um local que é próximo e pratica um outro crime, o mesmo crime. 2, 3 dias depois, não é? Semelhante modo de execução, mas naquele lugar próximo, 3, 4 quarteirões, já é atribuição de uma outra delegacia de polícia. E ele pratica um outro, que pode ser numa outra, pode ser na primeira. Bom, de qualquer forma, estão correndo aí 3, 4, 5 inquéritos sobre crimes que o sujeito praticou. Crimes que, a princípio, poderiam configurar um grande crime continuado, porque são todos crimes da mesma espécie, em semelhantes condições de tempo, lugar e modo de execução. Mas, como estão correndo vários inquéritos policiais, na medida em que esses inquéritos vão chegando em juízo, eles são distribuídos, e muitas vezes um cai na vara A, na vara B, na vara C, na vara D. Nem sempre o juiz sabe que está correndo um outro processo na outra vara. E mais, ainda que ele saiba que existe o processo, ele não conhece as características do processo para poder avaliar se eles têm as mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução. Ou seja, é muito comum que tais crimes não sejam apurados no mesmo inquérito, tampouco no mesmo processo. Ora, se não foram apurados no mesmo processo, se não houve instrução no mesmo processo, como é que se pode reconhecer o crime continuado? Como é que o juiz do crime 1 pode reconhecer crime continuado entre o 1 e o 2, sendo que o 2 não está sob competência dele? Não é? O 2 está com outra vara. Como é que ele pode falar, não, esse é continuado com aquele? Ele não pode julgar o outro é competência do outro juiz. Tá bem? E aí, como é que se vai conseguir reconhecer o crime continuado? A única hipótese, a única solução, se não houve uma reunião de processos, uma reunião de crimes, no mesmo processo, sob o mesmo juízo, para que ele pudesse reconhecer um crime continuado entre todos, será aguardar o trânsito em julgado das sentenças condenatórias. Por quê? Porque com o trânsito em julgado das sentenças condenatórias, cada uma dessas
condenações, será enviada, não é?